Pedro está aqui para comentar um estudo do indicador de boi da Tagro. Quem passou o estudo foi o analista de boi, o Vitório Amoroso Neto. Aliás, esse estudo é dele e do nosso amigo também, Luiz Zilo, Beto Zilo, né? Grande Beto Zilo, e eles fizeram esse estudo que mostra o que aconteceu no mercado físico do boi gordo no período de suspensão das exportações de carne bovina para a China. Você se lembra, o embargo foi declarado pelo Brasil assim que houve uma constatação de uma suspeita da encefalopatia espongiforme bovina. Depois essa suspeita foi muito investigada aqui no Brasil, em laboratórios no Canadá, e chegou-se ao diagnóstico de que essa EEB era um caso atípico em um único animal num rebanho do Pará. Mas o fato é que durante 29 dias as exportações de carne bovina para a China ficaram suspensas. João Pedro, aí muita coisa aconteceu nesse período, né? Bom, a China é 52% das exportações brasileiras de carne bovina com destino ao mercado chinês e 60% do faturamento vem de lá. É lógico, sai fora do mercado, o frigorífico acha 1001 argumento para derrubar o preço, como de fato aconteceu. Esse estudo, eu vou até chamar a tela número 1, um estudo mostra o direcionamento dos abates que mudou após essa constatação dessa suspeita, né? Na primeira semana antes da notícia da EEB, que é a encefalopatia espongiforme bovina, no Mato Grosso, você tem o número de abate dos animais, 35% de bois, 29% de vacas e 36% de novilhas. E esses números são referentes ao rebanho de Mato Grosso. E é importante destacar o seguinte, trata-se do indicador de boi da Tagro e você sabe que o indicador é formado das informações passadas por quem faz negócio. O pecuarista vende o gado para a indústria e aí ele vai passando as informações, preço, categoria dos animais, idade, tipo de alimentação no período de terminação. Tem uma série de perguntas que são respondidas no questionário do indicador e nós estamos vendo aqui as informações referentes aos abates desse período. Então, na primeira semana antes da EEB, em Mato Grosso, era esse percentual que você tem na primeira pizza, a pizza da esquerda. Depois, primeira semana após o retorno dos embarques, a suspensão foi no dia 23 de fevereiro. Depois, no finalzinho de fevereiro, comecinho de março, o retorno dos embarques, os abates mantidos em 35% em Mato Grosso, aumentaram bastante os abates das vacas e diminuiu um pouquinho o abate das novilhas. Durante os 29 dias de paralisação, a média ficou em 34% para os machos, 38% para as vacas e 29% para as novilhas. Repare que houve um aumento grande no abate de vacas. Normalmente as fêmeas não são procuradas pela indústria, a indústria quer o boi, aquela que destina os animais para o mercado internacional, procura o boi, ou as novilhas, né, João Pedro? Mato Grosso é o maior estado criador do Brasil, o maior rebanho nosso está no Mato Grosso. Mato Grosso segurou novilha em 2019, 2020, 2021, agora está desovando. Há uma questão do ciclo pecuário. A vaca, então, nesse momento, a vaca continuou sendo abatida. O que acontece? Tanto a novilha, que é uma carne nobre, uma carne que hoje a novilha recebe quase o preço equivalente à arroba do boi, ela diminuiu um pouco em função de que uma parte dela seria enquadrada no padrão China, né? E agora, depois da semana, a tendência é voltar para um patamar próximo do que era antes
antes da suspensão. Na comparação das duas pizzas, vamos voltar para a tela cheia, na comparação da primeira semana antes da notícia para a primeira semana após a notícia, ou seja, já com a suspensão em vigor, houve um aumento de 5 pontos percentuais, de 29 para 34, 5 pontos percentuais nos abates das vacas. E um aumento maior ainda, de 29 para 38, 9 pontos percentuais, durante o período de 29 dias em que a suspensão esteve vigente, né, João Pedro? E essa vaca tanto é para o mercado interno, que grande parte volta para o mercado interno, como também alguns países que estão comprando cortes destinados à exportação, como o caso dos Estados Unidos. E com certeza, esses frigoríficos habilitados para exportar para os Estados Unidos, essas cortes de vaca vão ter uma boa parte com destino ao mercado americano. Vamos ver uma segunda tela também, que faz parte desse estudo do indicador de boi da Tagro, estudo do Vitório Amoroso Neto e do Beto Zilo, grande Beto Zilo. Aí já fala o comportamento, já mostra o comportamento dos preços. No dia 2 de janeiro, a arroba do boi em Mato Grosso estava em R$ 258,71. Esse foi o indicador de preço do boi em Mato Grosso no início deste ano. Um dia antes da constatação, aí está faltando um Szinho, um dia antes da constatação desse caso suspeito no Mato Grosso, no Pará, perdão, um dia antes o boi estava em R$ 251,00 mais um centavo. E de repente, no dia 20 de fevereiro, que foi esse 251, para o dia 27, ou seja, logo após a divulgação desse caso, a arroba já caiu para R$ 237,58, 5,27% de queda, assim, rapidamente, 5,27% de queda. Depois, ainda no período de suspensão, até o dia 27, houve uma recuperação, R$ 254,48, chegando à primeira semana de março, já com o anúncio da reabertura do comércio com a China, a arroba chegou a R$ 265,19, acima até de antes do início da suspensão, antes até da notícia da investigação de um caso suspeito num rebanho do Pará, João Pedro. A grande questão é que o mercado vinha derrubando o preço, chegava a 251 lá. Quando houve a suspensão, o próprio pecuarista, especialmente quem tinha boi que estaria em condições de abate, segurou. Porque ele sabia que isso seria uma questão temporária, não seria uma questão, não ia durar tanto como aconteceu em 2021. Uma porque é um caso típico de que o animal não tinha nada a ver com essa encefalopatia lá. É uma questão, é um animal só, idade e tal. Segundo, que a China ia precisar de carne. A demanda chinesa é muito grande esse ano. Eles estão com a expectativa de comprar quase 3,5 milhões. Então, e o Brasil é 40% disso. Então eles seguraram. 3,5 milhões de toneladas. Tonelada equivalente de carcaça, né? A previsão da importação por parte dos chineses. Outra coisa, pegou uma época boa de chuva no Mato Grosso, pasto bom, ele deixa no pasto, ele vai ganhar os seus 500, 600 gramas por dia e vai esperar um momento mais oportuno. Agora já entrou no mercado, subiu um pouco o preço, agora, nos últimos 2, 3 dias, parece que deu uma estabilizada, porque quando subiu o preço, os frigoríficos fizeram carteira, fizeram escala. Aí eles recuam o preço para tentar mantê-lo num patamar mais baixo. Mas é pouco provável que a oferta de gado seja tão grande assim a ponto de derrubar o preço. Ele vai ficar num patamar próximo. Esse ano não dá para ter ilusão que vai subir muito o preço da roupa, porque você tem uma oferta de fêmea grande, né? É uma época do ciclo normal de abate. Então, agora, o que nós dependemos, sim, é uma recuperação do mercado interno. O mercado interno está patinando. O governo, 100 dias aí do atual presidente, não mostrou ainda nada de positivo em termos da economia. E lá fora, a expectativa é boa para a carne brasileira. Você tem
uma demanda forte. A China comprando, os Estados Unidos comprando, os países árabes, os clientes tradicionais do Brasil. O Brasil pode chegar a 3 milhões de toneladas de equivalente de carcaça, o dobro do segundo colocado, que seriam os americanos que exportando carne, ou a Austrália. Um dos dois seria o segundo colocado. Vamos ver mais uma tela, mais um gráfico desse estudo do indicador Datagro, né? Beto Zilo e Vitório Amoroso Neto. Mais pizzas. Aí nós temos São Paulo. Na praça base, que é São Paulo, aquelas mesmas comparações. Na primeira semana, antes da notícia da EEB, no Pará, né? E o estudo mostrou o seguinte: as informações passadas e processadas mostraram o seguinte, que na praça base de São Paulo, diferentemente dos demais estados, o abate de machos se manteve superior nos períodos. Repare que estava em 68% na primeira semana antes da notícia, e nos 29 dias de paralisação, os abates de boi aumentaram, foram para 80%, as novilhas em 15% e o número de vacas ficou em 5%. João Pedro até chamou a seguinte atenção: tem menos vacas em São Paulo, né? Antes era 1% dos abates e aumentou um pouquinho, 4 pontos percentuais, quer dizer, pouquinho em relação ao que era, mas é significativo, né? De 1% para 5%, o abate de vacas nos 29 dias em que o Brasil estava suspendendo as exportações de carne bovina para a China, João. Essas pizzas aí mostram que São Paulo não tem gado de cria praticamente, muito pouco, deve ser descarte de vaca leiteira e tal, mas de gado de cria, especificamente gado de corte, deve ser pouco. E o segundo quadro, a gente pode achar que aumentou o abate de macho, é percentualmente. Ou seja, se pegar o número real de número de animais abatidos, com certeza diminuiu. Porque os frigoríficos reduziram muito a escala deles. Tinha frigorífico trabalhando com 4, 5 dias só de escala fechada. E mesmo assim não era escala cheia. E você olha tranquilamente, o que caiu, né, no período aí, foi, em termos percentuais, foi novilha. Essa novilha normalmente está sendo preparada para vender para os chineses, e também, grande parte dela é por causa do ágio que ela tem, por causa do preço e tal. Aí esse pessoal segurou e não entregou. Agora, o número de abate deve ter sido, em termos, aí é proporcional, é percentual, mas em termos real de abate deve ser bem menor o período aí, porque o pessoal segurou e não entregou, não vendeu. Bom, esse aumento de vacas, do abate de vacas, de 1% para 5%, os autores desse estudo acreditam que o período de engorda das vacas mais rápido, então para fazer a fêmea, a vaca engordar mais rápido. O pessoal faz caixa, né, Daniel? Aumentou para fazer caixa. Algum momento o cara tem que ter algum cara, vendeu, engordou a vaca, estava pronto, mandou para o abate. O mercado interno de São Paulo consome 38% da carne bovina brasileira. Mas teve isso que você disse também, pecuarista segurou os bois e as novilhas. Vai vender o quê para fazer caixa? Vamos vender as vacas. Então essa é o que está mostrando esse estudo do indicador de boi Datagro. Vamos ver mais uma tela? Vamos ver mais uma. Agora preço do boi gordo em São Paulo. Assim como em Mato Grosso, em São Paulo o preço do boi teve desvalorização, no caso paulista, de mais de 9,6%. Isso significa uma queda, olha, de R$ 294,65 para R$ 268,76, R$ 25,89 por arroba. Quase 26 centavos por arroba. Isso logo após o anúncio do caso suspeito no Pará. Quase R$ 26 por arroba, João Pedro. E São Paulo perdeu muito, segundo uma avaliação dos autores do estudo, porque é um estado de tradição de exportação de carne bovina. Aliás, é por isso que São Paulo tem o preço maior do boi em relação às demais praças, daí tem-se o diferencial de base,
Então, São Paulo é um estado tradicional na exportação de carne bovina e essa medida acabou atingindo exatamente o mercado internacional da carne, para os chineses especificamente, e a arroba caiu bastante em São Paulo, quase 26 reais por arroba em relação ao período imediatamente antes a divulgação do caso suspeito da doença no Pará. E você nota, nesse preço que está mostrando aí, já mostra o ágio que tem, o gado voltou a ter ágio, o gado, o boi China, novilha China, e chegou a 20, 25, em alguns casos até se falou que chegou até 40 reais por arroba. Isso essa ajuda a aumentar a média. O pessoal da Datagro com certeza deve ter muito confinador, muito produtor que trabalha com animais para exportação, especialmente o gado que vai para a China. Vamos ver mais um pouco essa tela para ver a recuperação do preço, né? Nos 29 dias em que houve a suspensão. Em janeiro estava em R$ 292,45, o indicador de boi em São Paulo. Um dia antes do anúncio da EEB no Pará, a arroba estava em 294, caiu para 268, menos de uma semana depois, e aí começou a recuperação, chegando até a R$ 295,71, uma semana após a reabertura. E esse valor de arroba 295 é superior até ao início de janeiro e superior ao preço da arroba, o indicador de boi, quando houve a divulgação do caso suspeito no Pará. Alguns informantes falam que há uma demanda grande por parte dos frigoríficos de animais para esse mercado chinês, o que é bem provável. Aqui a China tem que importar 250 mil toneladas de carne mês, e o Brasil é 40%, teria que o Brasil participar com 100 mil. Então, como não houve esse vácuo aí do dia 20 de fevereiro até o dia 27 de março, agora há uma tendência que o chinês vai mandar um pouco mais de carne para recuperar os estoques deles, etc. Vamos ver como é que ficou no Brasil? A próxima tela vai mostrar isso. No Brasil, houve um maior volume de machos abatidos após a reabertura do mercado chinês. São duas telas que a gente pode mostrar na sequência, mas nessa primeira, na primeira semana antes da notícia, no Brasil, estamos falando da média no Brasil, média do indicador, 47% de abate de bois, 30% de vacas e 23% de novilhas. Nos 29 dias de paralisação, praticamente a mesma coisa de abate de bois, 46%, caiu um pouco o abate de vacas e aumentou 5 pontos percentuais o abate de novilhas. Vamos ver a próxima tela, que está relacionada a isso também. Chama a atenção que o abate fêmea é bem acima dos 52%, 53%, né, Zé? Ou seja, continua, aí aí caiu um pouquinho, veio para 46% e o macho 54%. Mas por que caiu? Porque foi depois do retorno dos embarques. Aquele boi que estava represado começou a ir para o mercado. Aí, após o anúncio de que o Brasil retomaria as exportações, o resultado foi esse. Os abates de bois no Brasil subiram para 54%, isso o percentual maior do que a soma dos percentuais dos abates da novilha e da vaca, das fêmeas, né, João Pedro? Porque aqui é pessoal que tem inspeção, né? Quando você olha no total Brasil, normalmente a abate fêmea é maior porque tudo aquilo que não entra na inspeção, 90% com certeza serão fêmeas, né? Muito bem. Temos mais uma tela. Agora 6 horas e 9 minutos. Nesse gráfico que nós vamos ver agora, o movimento de queda após a constatação da doença, do caso atípico da doença, na última semana de fevereiro.
estava em 257, essa é a média do Brasil, média do indicador de boi da Tagro na média Brasil. Essa média Brasil, vamos lembrar aqui, principalmente em São Paulo, já já eu passo os estados, mas nos principais estados produtores, R$ 257,04 caiu para R$ 244,60, né? E após essa constatação da doença, na última semana de fevereiro, a queda foi de 4,83% nos 9 estados que fazem a base do indicador na média Brasil. Bahia, agora sim, vamos passar os estados, além de São Paulo, evidentemente, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Rondônia e Pará. Então a média teve mais de 4% de queda. A arroba caiu de R$ 257,04 para R$ 244,60. Isso aí de imediato, o que significa uma queda de mais de R$ 12 por arroba, João Pedro. De repente, R$ 12 por arroba, pode parecer muito pouco, é um picolé, mas a diferença quando se fala em arrobas e em grande volume de gado é muito grande, João Pedro. Aí você tem uma média, né, Zé? Quando você olha alguns estados, como o caso de Rondônia, que tem poucos frigoríficos habilitados para exportação, a diferença entre São Paulo e Rondônia chegou assim, mais de 50, 60 reais por arroba. É um número muito alto. O próprio Mato Grosso, que é o maior criador do Brasil, que sempre teve uma diferença de 7%, 8% em relação ao mercado paulista, chegou a 17%. Então, quando dá esses problemas, os estados que não têm, que são mais longe, que o mercado não tem poucas plantas frigoríficas habilitadas para exportação e tal, são os que mais sofrem. Mato Grosso está recuperando o preço agora, mas o preço estava 230, 235. Isso não remunerava aquele animal que está sendo alimentado no coxo. E os autores do estudo, o Beto Zilo e o Vitório Amoroso, acreditam que esse valor, essa perda de mais de R$ 12 por arroba, se refere ao fim, ou temporário, da bonificação. Né? E aproveita, né, Zé? Se você não tem, quem precisa vender, infelizmente, tem que se sujeitar a um preço a ver que não remunera ele. E eles lembram que na amplitude do pagamento das bonificações, essa amplitude estava com variação de 10 a 30 reais, 10 a 30 reais por arroba, dependendo do estado da indústria pagando a bonificação em um desses estados que são acompanhados. João Pedro, o que você achou do estudo? É importante, a Datagro está se aperfeiçoando cada vez mais com o indicador dela, passa a ser um referencial. Lembrando sempre que tem que ver a distribuição desse indicador, como é que é o percentual por estados, né? Normalmente eu creio que São Paulo deve ter uma participação muito expressiva, não tem esse número, mas deve ser porque São Paulo é um estado, basicamente é um estado de engorda. Ele compra, nós mostramos antes da nossa conversa aqui, o pessoal ali na região de fronteira com São Paulo falando que uma parte dos bezerros vai para São Paulo, vai ser recriado e terminado em São Paulo. É mais ou menos o que faz os Estados Unidos com o México, ele vai buscar gado no México e termina nos Estados Unidos. Aqui São Paulo também, São Paulo é um estado que terminador, tem muitos frigoríficos habilitados para exportação e vem buscar bezerro aqui, porque aí mesmo com uma pauta um pouco às vezes apertada, os estados criadores botam uma pauta mais elevada para ter ICMS, mesmo assim ainda compensa. E nessa semana, você citou os Estados Unidos, nós mostramos aqui que os norte-americanos, os Estados Unidos, devem aumentar as importações de gado vivo, bois vivos, do México para repor o estoque deles de bezerros, de boi magro, que caiu bastante lá. A oferta de bezerro caiu em função da seca, da dificuldade que o criador americano teve em termos de manter o seu gado.